E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, nesse blog vamos trabalhar o aposento por tempo de contribuição e por idade do segurado deficiente, ok? Então temos aqui um aposento específico para aquelas pessoas que têm algum grau de deficiência, seja leve, moderada ou grave, tá? É um assunto fácil, não é tão complicado, ele não é tão extenso e dá para a gente pegar a lógica dele com os outros aposentos que já vimos nos blocos anteriores, ok? Então, turma, antes de começarmos, pedir aquele favorzinho para vocês, né? Ó, curta, inscreva-se, compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo? E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no nosso canal, todos eles com a nomenclatura Ianes Gentil, ok? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula de Direito Previdenciário, certo? Professor Ianes Gentil aqui na área, seu professor de Direito Previdenciário aqui do nosso canal. Então vamos trabalhar aqui mais um tipo de aposentadoria, que no caso é a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade do segurado deficiente. Ó, nós já vimos, no caso, 3 tipos de aposento: a aposentadoria especial, a aposentadoria programada e a aposentadoria que ficou substituindo a aposentadoria por invalidez, né? Então, nesse caso aqui, vamos ver essa aposentadoria que é específica do segurado deficiente, tá bom? Então, vamos lá, começando aqui, onde ela está localizada? Artigo 70A até o artigo 70J do Decreto 3.048/99. Turma, leitura obrigatória desses artigos, tá bom? Não tem para onde correr, certo? Tem que ler mesmo, não tem que falar muito aqui não. Vamos lá. Pessoal, o que gera essa aposentadoria? Qual é o fato gerador dela? Ó, segurado que foi submetido à avaliação biopsicossocial, o nome ruim de falar, biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e que tenha reconhecido o grau de deficiência, sendo ele leve, moderada ou grave. Então, pessoal, é o seguinte, a pessoa é submetida a essa avaliação biopsicossocial por uma equipe, né, multiprofissional e interdisciplinar. E essa equipe vai avaliar o grau de deficiência dessa pessoa, se é leve, moderada ou grave. Tanto faz se é leve, ou se é moderada, ou se é grave, vai ter direito a esse benefício. O que não pode é a pessoa não ter nenhum tipo de deficiência, tá? Então, às vezes a banca pode perguntar, deficiência leve não tem direito? Tem sim, leve, moderada ou grave, certo? Vamos lá. Falou do benefício. 100% na hipótese de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, 100% daquele valor que fica guardado, que você fica contribuindo todo o tempo, vai ser utilizado no caso da aposentadoria por tempo de contribuição. Turma, lembrando que aqui é o aposento por tempo de contribuição e também tem um aposento por idade do segurado deficiente. Então, são 2 tipos de aposentos aqui que trabalham ao mesmo tempo nesses artigos, tá bom? Então, se for no caso do aposento por tempo de contribuição, vai ser 100% do salário de benefício, tá? Agora, se for no aposento por idade, é diferente, é 70% mais 1% a cada 12 contribuições mensais, até no máximo de 30%. Pessoal, aqui no caso é texto legal, quer dizer o seguinte, é 70% mais 1% por ano de contribuição, até o limite máximo de 30%. Tá bom? Então, no caso, a pessoa, se você perceber direitinho, ela pode trabalhar aqui no máximo 30 anos para ter esses 30%, mais os 70% para chegar a 100% do salário de benefício. Tudo bem? Então, cuidado, pessoal. Temos 2 regras aqui, tá? Por tempo de contribuição é 100%. Por idade é 70% mais 1% a cada 12 contribuições mensais, ou 1% por ano de contribuição, tá? Até chegar no máximo de 30%. E quem são os segurados que têm direito de receber isso, pessoal? Ó, praticamente todos, só que tem um pulo do gato bem aqui. Então temos o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual. Aqui que está o pulo do gato, pessoal. Não é todo segurado especial, turma. É o segurado especial que contribui facultativamente. Cuidado com isso aqui, tá bom? Então, segurado especial que contribui facultativamente e o segurado facultativo. Então, fiquem espertos com esse segurado especial que contribui facultativamente, tá bom? Beleza. Vamos ver aqui, continuando aqui, pessoal, nossa aula. Data de início do benefício. Quando que começa a receber o benefício? Ó,
Temos aqui a regra para o segurado empregado e empregado doméstico. Turma, é as mesmas regras da aposentadoria programada. Então, é a partir do desligamento da empresa até 90 dias, quando requerida a aposentadoria, sendo recebimento de valores retroativos a esse prazo. Então, a pessoa foi desligada da empresa. Ela tem até 90 dias para requerer. Se ela requerer nesse prazo, ela vai receber retroativo, tá bom? Se ela receber depois de 90 dias, ela vai receber o benefício, mas ela não vai receber retroativo, só daquele ponto em diante, certo? A partir da data do requerimento, quando não houver desligamento da empresa, então a pessoa não foi demitida, mas ela quer se aposentar, a partir da data que ela entra com o requerimento já é contado, tá bom? E a partir da data do requerimento, quando passar de 90 dias de desligamento, não recebendo valores retroativos. Aquela regra, passou de 90 dias, a pessoa pode se aposentar, mas não vai receber valores retroativos, certo? E para os demais segurados, é a partir da data do requerimento, tá? Mesmas regras do aposento programado, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Próximo tópico. Sim, importante. Carência da aposentadoria por tempo de contribuição. Olha só, lembra que eu falei para vocês no início da aula que são dois aposentos, né? O tempo de contribuição e por idade. Aqui é o por tempo de contribuição, a carência dele. Então, vamos lá. Pessoal, é necessário 15 anos de tempo de contribuição, tá? A lei fala assim mesmo, 15 anos, que dá a mesma coisa que 180 contribuições, mas no texto legal tem 15 anos, tá? Então, 15 anos de tempo de contribuição cumpridos na condição de pessoa com deficiência. Então, a pessoa tem que estar 15 anos sendo deficiente e contribuindo sendo deficiente, independentemente do grau de deficiência, seja ela leve, moderada ou grave. Tá bom? Mas tem que ter esses 15 anos de contribuição e esses 15 anos ela tem que ser deficiente, tá bom? Contribuindo e sendo deficiente. Aí temos aqui, pessoal, a questão da deficiência grave, média ou leve com relação ao tempo de contribuição. E não tem jeito, pessoal, tem que decorar isso aqui, tá bom? Então, temos a deficiência grave, média ou moderada, pode vir na prova dos dois jeitos, tá? Média ou moderada, e a deficiência leve. Se você pegar a deficiência grave, observe que o tempo de contribuição dos homens e das mulheres é menor do que as outras, tá bom? Então, na grave, 25 anos de contribuição, 20 anos a mulher. Na média ou moderada, 29 anos de contribuição homem, 24 anos de contribuição mulher. E na leve, 33 anos homem, 28 anos mulher. Professor, como é que eu faço para decorar? Muito fácil. Observem que sempre vai de 4 em 4, tá bom? Então, ó, o primeiro número dos homens é 25, das mulheres é 20. Só acrescentar mais 4 que já vai dar a média, que no caso vai ser 29 e 24. Acrescentar mais 4 que já vai dar a leve, 33 e 28. Tá bom? Então, é sempre de 4 em 4 essa alternância do tempo de contribuição entre os graus de deficiência, tá? Não esqueçam que a menor, no caso, o menor tempo é para grave, que é de 25 anos e 25 anos homem e 20 anos se for mulher, tá bom? Isso aqui é a carência por tempo de contribuição, certo? E também tem a carência da aposentadoria por idade nesse caso aqui. No caso é mais simples. Pessoal, por idade, o homem tem que ter no mínimo 60 anos de idade e a mulher no mínimo 55 anos de idade. Então, o deficiente pode se aposentar dos dois jeitos, ou por tempo de contribuição ou por idade. Turma, não é os dois ao mesmo tempo não, tá? Ou é um ou o outro, tá? Mas, então não vão confundir uma coisa com a outra, certo? Cuidado com isso aqui. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, pessoal, a pessoa com deficiência não é só aquela pessoa com deficiência física. Então, a pessoa com deficiência, ela pode ter uma deficiência física, ou uma deficiência mental, ou uma deficiência intelectual, ou uma deficiência sensorial, tá bom? Então, cuidado com isso aqui. Certo? Então, é considerada a pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, cuidado, não é curto prazo, é longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ok? Vamos lá. A avaliação biopsicossocial, né? Aquela avaliação que vai avaliar o grau de deficiência da pessoa, que é feita por uma equipe multidisciplinar. O que essa avaliação vai fazer? Ó, ela vai avaliar o segurado e fixar a data provável do início da deficiência e o seu grau. Tá? Então, ela vai avaliar o segurado e dizer, ó, ele é um deficiente, grave, moderado ou leve, e ele está assim, nessa condição há tanto tempo, ou desde que nasceu. Tá bom?
identificar a ocorrência de variação de grau de deficiência e indicar os respectivos períodos em cada grau. Então, pode acontecer a pessoa ter uma deficiência leve e ela progredir, ela virar média ou virar grave. Então, essa avaliação vai dizer se a deficiência da pessoa teve um aumento ou uma diminuição também, tá? Isso pode acontecer também, tá bom? A critério do INSS, o segurado com deficiência deverá a qualquer tempo submeter-se à avaliação biopsicossocial. Então, pessoal, é o seguinte, a critério do INSS, a pessoa que é deficiente, o INSS pode requisitar que ela faça a avaliação biopsicossocial a qualquer tempo. É até para testar se a pessoa continua com algum grau de deficiência, certo? Então, a critério do INSS, o segurado com deficiência deverá, não é poderá, é deverá, a qualquer tempo submeter-se à avaliação biopsicossocial, tá bom? Deficiência que for comprovada antes da data da vigência das seguintes regras deverá ser comprovada por documentos que atestem a avaliação biopsicossocial, sendo vedada a prova testemunhal. Olha só isso aqui, pessoal, fiquem espertos com isso aqui, ó. Deficiência que for comprovada antes da data da vigência das seguintes regras. Então, se a pessoa é deficiente antes dessas regras aqui, né, que isso aqui é recente, então, se a pessoa é deficiente antes dessas regras, ela terá que comprovar essa deficiência, tá? Através da avaliação biopsicossocial, certo? Então, a avaliação biopsicossocial vai dizer quando que a pessoa ficou deficiente. E muitas vezes acontece da pessoa já estar deficiente antes dessas regras estarem valendo, tá? E é vedada a prova testemunhal. Então, trazer uma pessoa para dizer, ah, não, ele já nasceu deficiente, não vale, tem que ser pela avaliação biopsicossocial, pessoal. Sempre vai ser a avaliação biopsicossocial, certo? A avaliação da pessoa com deficiência será realizada para fazer prova dessa condição exclusivamente para fins previdenciários. Então, pessoal, essa avaliação biopsicossocial, ela só serve para fins previdenciários. A pessoa não pode usar essa avaliação aqui, desse caso aqui do direito previdenciário, para uma causa trabalhista ou para alguma outra coisa. Não, é somente para fins previdenciários, tá certo? Então, cuidado com isso. Às vezes a banca pode dizer que essa avaliação biopsicossocial pode ser usada numa causa trabalhista. Não, somente para fins previdenciários, ok? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Para o segurado que após a filiação do regime geral tornar-se pessoa com deficiência ou tiver seu grau alterado, os parâmetros serão proporcionalmente ajustados e os respectivos períodos serão somados após conversão, considerando o grau de deficiência preponderante. Então, vamos supor o seguinte, a pessoa ela é normal, né, não tem nenhuma deficiência, de repente ela se torna deficiente, ou ela já é deficiente em um nível e o nível é alterado, tá? Para maior ou para menor. Às vezes a pessoa é leve e vai para um nível moderado, ou é do nível grave e vai para o nível leve, tá? Então aqui o seguinte, ó, para o segurado que após a filiação, ele se tornar uma pessoa com deficiência, a pessoa já está filiada ao regime geral, de repente ela fica doente, fica deficiente, ou tiver seu grau alterado, o pessoal não fala alterado, pode ser para mais ou para menos, tá? Então, leve, moderado, grave. Pode vir ao contrário, grave, moderado, leve, tá bom? Os parâmetros serão proporcionalmente ajustados e os respectivos períodos serão somados. Turma, tem uma tabela para fazer cálculo, para saber, para poder resolver esse problema aqui, tá? Tem uma tabela na própria lei com esses cálculos aqui. Só que olha só, para fins de prova, não vão cair essa tabela. A tabela não vai cair, muito menos para você fazer cálculo. Só vai cair o conceito, tá bom? Então, nesse caso é o seguinte, se a pessoa já era filiada ao regime geral e ela ficou deficiente, ou o grau de deficiência ficou alterada, esses parâmetros vão ser ajustados? Sim, vão ser ajustados. E os períodos serão somados após essa conversão, considerando o grau de deficiência preponderante, tá bom? Pessoal, o grau de deficiência preponderante é aquela deficiência que a pessoa ficou por mais tempo contribuindo, tá certo? Então, vamos supor, a pessoa é normal, não tem deficiência e ficou deficiente. Ela ficou, digamos, 5 anos contribuindo como pessoa normal, de repente ela ficou 10 anos com deficiência. Vai somar esse período? Vai sim somar o período. Só que esse tempo de 5 anos que ele ficou sem ser deficiente, vai ser feito um cálculo em cima dele para ficar ele proporcionalmente ajustado ao grau de deficiência. A mesma coisa acontece com a mudança do grau de deficiente, de leve para moderado e para grave.
tá bom? Então, os períodos serão somados após essa conversão, considerando o grau de deficiência preponderante. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. O grau de eficiência preponderante, eu falei, será aquele que o segurado cumpriu o maior tempo de contribuição antes da conversão, tá bom? Então vamos supor que a pessoa ela já tá no regime geral e ela entrou como deficiente leve, contribuiu 10 anos como leve. De repente ela pegou uma deficiência grave e ficou 5 anos, 10 leve, 5 grave. Vai somar os tempos? Vai somar os tempos, depois de fazer a conversão dos tempos, tá? E no caso ele vai usar qual a deficiência preponderante? Aquele que contribuiu mais tempo. No caso, 10 anos da leve vai ser usada como parâmetro, tá bom? Então, o grau de eficiência preponderante será aquele em que o segurado cumpriu o maior tempo de contribuição antes da conversão e definirá o tempo mínimo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e para a conversão. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. Quando o segurado contribuiu alternadamente na condição de pessoa sem deficiência e com deficiência, os respectivos períodos poderão ser somados após a aplicação da conversão. Só revisando o que eu falei aqui no início. A pessoa ela era normal, de repente ficou deficiente. Vai somar os períodos? Vai, mas só vai somar após a conversão, tá bom? Então, a pessoa que é normal e ficou deficiente vai entrar nessa regra aqui. Então, vai somar os períodos após a conversão. Okay? A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada no mesmo período... isso aqui é importantíssimo, pessoal, isso aqui é importantíssimo. Cuidado com isso aqui. A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada no mesmo período contributivo, no mesmo período contributivo, com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais, que prejudica a saúde ou a integridade física. Olha só que interessante. Professor, não entendi muito bem não. Calma, é o seguinte, imagine que a pessoa é deficiente, tá? E ela exerça uma profissão perigosa, insalubre. Lembra da aposentadoria especial? Então vamos supor que a pessoa, além de deficiente, ainda está fazendo um serviço perigoso, insalubre, esse tipo de coisa. E aí, professor, o que faz nesse caso? Vai usar os dois ao mesmo tempo? Não, não usa os dois parâmetros ao mesmo tempo. Então aqui, a redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada no mesmo período contributivo. Então não vai somar as regras da pessoa com deficiência com as regras do aposento especial, não vai. Com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativa a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então tem que ficar ligado nessa parte bem aqui, pessoal. Não poderá ser acumulada no mesmo período contributivo, não vai acumular, tá bom? Então a pessoa com deficiência tem as regras dela, o aposento especial tem as regras dele, não vão acumular os dois, não pode, tá certo? Tranquilo, vamos lá. É permitida a conversão do tempo de contribuição cumprida em condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física do segurado, inclusive a pessoa com deficiência. Olha aqui, para fins da aposentadoria se for mais favorável ao segurado. Aquele tópico anterior falou que não pode somar, verdade, não pode somar, mas eu posso fazer o quê? A conversão. Então vamos supor que a pessoa é mais interessante para ela se aposentar, pegar o aposento especial do que esse aposento por deficiente. Então, nesse caso, vai pegar o tempo da deficiência e converter para o especial se isso for mais favorável ao segurado, ou fazer o contrário. Vamos supor que é mais interessante para o segurado se aposentar como deficiente do que o aposento especial. Aí pega o tempo do aposento especial, né, de contribuição, e faz a conversão para o aposento do deficiente. E se for mais favorável ao segurado, vai ser esse o cálculo. Então, não tem essa de um sobrepor o outro, tá? O que vai prevalecer é o que for mais favorável ao segurado. Cuidado com isso aqui. Então, é permitida a conversão. Aquele falou que era a soma, não pode somar os tempos. Mas a conversão pode? A conversão pode. Então, é permitida a conversão do tempo de contribuição
cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde e integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins da aposentadoria, se for mais favorável ao segurado, tá bom? Vamos lá. É vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial. Olha aqui, pessoal, mais um pulo do gato, tá? Então, é vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial. Cuidado com isso aqui, turma, tá certo? Vamos lá. É facultado ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria do regime geral que lhe seja mais vantajosa. Olha só, esse aposento aqui é para o deficiente, tá? Mas ele pode exercer algum outro tipo de aposento que não seja esse? Lógico que pode, pessoal, tá? Esse aqui é específico para o deficiente, mas se for mais vantagem para ele pegar o outro tipo de aposento, ele pode pegar sem nenhum problema, tá? Então, ó, é facultado ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria do regime geral que ele seja mais vantajosa. Então, se for melhor para ele o outro tipo de aposento, vai ser esse que ele vai utilizar, ok? Vamos lá. Após a concessão da aposentadoria, é de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão dos atos de concessão, indeferimento, cancelamento ou concessão de benefício. Então, se você foi aposentado ou você teve seu pedido negado, então qual é o prazo decadencial Desculpa, pessoal, se você foi aposentado e teve a revisão do seu benefício, ela foi indeferida, ela foi cancelada, o prazo decadencial para você pleitear isso é de 10 anos, tá bom? Então, ó, para a concessão da aposentadoria de 10 anos, o prazo decadencial de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão dos atos de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, tá bom? Então, é de 10 anos para a revisão dos atos, certo? Vamos lá. Aplicam-se à pessoa com deficiência as demais normas relativas aos benefícios do regime geral. Então, pessoal, por mais que a pessoa seja com deficiência, as outras normas do regime geral relativas aos benefícios vai ser aplicado sim à pessoa com deficiência, sem nenhum problema, tá? Por mais que ela tenha um aposento específico para ela, as outras normas também podem abarcar ela. Então, isso aqui é um fator favorável para o deficiente. Ele tem umas regras específicas para ele, mas também as regras gerais funcionam para ele também, ok? Tranquilo. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aposentadoria para o deficiente. Lembrando que é o aposento por tempo de contribuição e por idade para o deficiente. Você viu que as regras não são tão complicadas, são até simples, são poucas regras, mas na hora da prova vai acabar cobrando, tá bom? E lembrando, pessoal, cuidado, os aposentos assim para todo mundo é o aposento especial, é a aposentadoria programada e a aposentadoria quando a pessoa fica afastada permanentemente, tá bom? Então, nesse caso aqui, esse aposento ele é específico para a pessoa com deficiência, tá? Nos blocos que vão vir depois, a gente vai ver um aposento específico para os professores e um aposento específico para o segurado especial, tá bom? Então, são regras que estão no direito previdenciário e que muita gente passa batido, pensando que só existem os 3 tipos de aposentos, que na verdade são 6, tá bom? Lembrando que os 3 principais é para todo mundo e esses 3 últimos aqui são para uma categoria específica, então tem que ficar muito atento com isso, tá bom? Então, beleza. Pessoal, antes de finalizar, vou pedir aquele favorzinho para vocês, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo? E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, então Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Iane Gentil, ok? Beleza. Então, turma, já ficando por aqui, obrigado por chegar até aqui, pessoal, não desista dos seus sonhos, continue estudando, continue batalhando, tenha força, tenha foco, tenha fé, que tudo vai dar certo. Sua aprovação é só questão de tempo. Não pare de estudar, que eu prometo que a sua aprovação vai chegar, tá bom? Então, pessoal, já ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá? Valeu, pessoal. Tchau!